É pesado, não é? É um pouco pesado. Mas é o mesmo tema que nós vamos aqui ouvir hoje, com um tempo muito limitado. A tristeza que agrada a Deus. Primeiro vamos estar entre nós aqui. A tristeza por si só agrada? A tristeza por si só agrada? O que causa tristeza? São situações da vida, não é? Situações da vida, histórias, não é? Algumas pessoas ficam tristes por perder um membro familiar, tal como nós aqui, a igreja está triste por perder uma mãe. Isto causa tristeza em nós. Algumas pessoas ficam tristes por perder um trabalho, por exemplo. Outros por não conseguir passar de classe. Outros por não conseguir alcançar seus objetivos. Pode causar. Mas parece que o ser humano em si só não gosta de tristeza. As pessoas em geral não gostam de tristeza. É ou não é? Qual a tristeza que te trouxe alegria? Uau. Lembras de uma tristeza que você disse, eu estou triste, mas estou feliz? Mas a verdade, meus queridos irmãos, para com Deus é diferente. Deus se alegra quando alguém fica triste, mas quando exerce o que realmente Deus quer. Existe uma alegria quando a tristeza chega no limite onde Deus se agrada. Sobretudo quando a tristeza leva alguém a Cristo. Leva alguém a tomar uma nova posição em relação à sua fé. Isto causa alegria por parte de Deus. Pastor, como isso causa alegria por parte de Deus? Queridos, nós estamos num momento em que o povo por si só, ele quer ouvir aquilo que gostaria de ouvir. Sabiam disso? Estamos num momento em que as pessoas gostariam de ouvir algo que elas mesmas até sugerem. E isso tem afetado até as igrejas. Se você for a ver igrejas que pautam pela verdade, são igrejas que, no lugar de progredir em questões de número, o número vai reduzindo. Então, o triste é que há homens de Deus que, quando percebem isso, mudam de história, mudam de fita, mudam até de ministrações. Para o quê? Agradar. Porque quero lhe dizer a verdade, é que o ser humano não está preparado para ouvir a verdade. Ele prefere ser enganado, mas com a finalidade é dentro da pessoa. Amém? Nós que temos a responsabilidade de levar a palavra de Deus para o povo, vale mais agradar a Deus que aos homens. Se nós decidirmos agradar os homens, podemos estar desagradando a Deus. Então, precisamos agradar a Deus para alcançar um certo objetivo na vida do homem. Há coisas que nós, como pessoas, precisamos ouvir. E isto pode custar o nosso estado emocional. Pode alterar o nosso estado emocional. Levar-nos até à tristeza. Estamos juntos? Então vamos abrir a Bíblia. A carta de Coríntios. E Paulo escreve para os Coríntios 7. No seu versículo 8. Talvez assim podemos perceber o que realmente queremos aqui tratar sobre a tristeza que agrada a Deus. Segundo 7, 8. Isso. Diz assim: mesmo que a minha carta mesmo que a minha carta lhe tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que o princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristecia.
ainda que por pouco tempo. Aleluia. Então, ensinamento. Jesus. Ele diz: percebo que o que eu escrevi a vocês causou tristeza. Sabe por que ele chegou a essa conclusão? Ele estava a escrever para um povo que não era santificado. Um povo que fazia o que entendia. Um povo que não respeitava o próximo. Um povo que vivia em pecado. E ele escreveu isso. Purifiquem-se. Aleluia. E quando ele fala assim, o povo ficou entristecido. Porque não é o que eles queriam ouvir. Eles queriam ouvir algo que pudesse os agradar. Ele disse: purifiquem-se. E hoje nós assistimos isso. Quando a gente diz não adultere, a quem fica entristecido. A pergunta que se coloca é: o que esta pessoa vai fazer depois da tristeza? A tristeza leva tempo. Quando nós ouvimos uma verdade sobre o que fazemos, se a gente realmente precisa mudar, pensamos nisto. Há pessoas que têm lucro na prostituição. E quando nós ensinamos para não prostituir, causa tristeza. Há pessoas que têm lucro na mentira. Quando a gente diz não minta, ficam entristecidos. Há pessoas que lucram somente por vender bebidas. E quando a gente diz não venda, que tipo de estado emocional pode criar na pessoa? Tristeza. Então, diante de pessoas que praticavam coisas erradas, e ele disse: purifiquem-se, santifiquem-se. E isto causou tristeza naquelas pessoas. Amém? E quando causa tristeza naquelas pessoas, Paulo também passa por um momento de tristeza. Porque as pessoas se afastavam do lugar de aproximar a Deus. Todo pastor fica entristecido quando ministra a palavra, e esta palavra, no lugar de aproximar as pessoas para Deus, afasta as pessoas de Deus. Causa tristeza em nós. Aleluia. Amém. Porque a alegria para nós era que esta pessoa, assim que ouvisse, pudesse chegar e aproximar-se de Deus. Imagine só, você vai falar para alguém que tem um grupo de amigos ou amigos que no lugar de levar a santidade leva à perdição. E esta pessoa ouve dizer: não ande com esse tipo de pessoas. Pode causar tristeza. A pessoa pode dizer que não, esses são amigos meus de infância. Cresci com elas. Por que vou me afastar? Causa tristeza. Estamos juntos? Causa tristeza. Só que a pessoa não sabe a razão pela qual está sendo instruída desse jeito. Aproximar as pessoas para Deus. Nós nos aproximamos de Deus largando das coisas mundanas que praticamos. Deus não se agrada de alguém que chega diante de si e continua na mesma vida. Então por isso, quando a gente fala as verdades, há ouvidos que ficam entristecidos. A pergunta é: o que esta pessoa vai fazer depois da tristeza? Mas é que Deus se agrada. E nós vamos ler mais para baixo, por favor, leia-me. 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês estão entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus deseja, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Percebe que Paulo chega a uma fase que se alegra, fica feliz. Por quê? Ele percebeu que a tristeza que havia causado nas pessoas os levou para Deus, para o mundo. E é esta tristeza que Deus se agrada. Podemos ser ensinados, e em momento que nós estamos a receber ensinamento, a gente entristecer-se, sim.
bate a tristeza dentro do nosso coração. Por quê? Estamos sendo instruídos a largar algo que talvez nos agrade. Mas olha que estes aqui, assim que foram instruídos, assim que foram ensinados, o que eles fizeram? Entristeceram-se por algum tempo. Esse tempo fala de reflexão. As pessoas estavam a refletir qual seria o impacto daquela mensagem. Por isso, cada vez mais que você aprende, cada vez mais que eu aprendo, eu preciso ter em meio à tristeza. Pensar, o que esta mensagem tem a ver com a minha vida? O que esta mensagem tem a ver com a minha casa? O que esta mensagem tem a ver com a minha família? Por que a Bíblia diz isto? O que eu estou a fazer de errado? Este é um tempo que você tem que ter. Um tempo de reflexão. Você percebe que a tristeza mundana, vamos ler para lá embaixo, vai perceber que Deus diz que a tristeza que o mundo dá é uma tristeza que leva à morte. Por quê? A pessoa, quando está segundo o mundo, a pessoa entristece, ela percebe qual é a causa e por fim ela vai se calhar fazer o que lhe causou a tristeza. Estamos juntos? Mas aqui está a dizer, a tristeza os levou para Deus. Sabe por que os levou para Deus? O tempo de aproveite o tempo de reflexão. O que você faz quando a Bíblia informa-te alguma coisa? O que eu faço? Depois de ser ministrado, depois de ser ensinado, o que eu vou fazer? Esta aqui é a pergunta. O que alegra as pessoas é que elas se aquilo que vai ser melhor para elas. Por exemplo, eu digo, se você vai ter um emprego hoje, vai alegrar ou não vai alegrar seu coração? Por quê? Alegra porque você percebe que este emprego pode tirar muita coisa difícil da sua vida. Por isso alegras. Mas olha agora, escute dizer, não pode adulterar. Você tem 3. Calhar que te dão dinheiro, porque há mulheres que hoje oferecem, sabiam disso? Há homens que estão atrás de mulheres que trabalham para aproveitar. E você fala para essa pessoa, largue essa mulher. O que tipo de espírito, que tipo de sentimento vai trazer nessa pessoa? Tristeza. Estamos aqui a querer dizer que a tristeza é a ausência de alegria. E uma pessoa triste perde ânimo de fazer qualquer coisa. Diga, eu estou aqui. Fala, eu estou aqui. Estou a ouvir bem. Amém?